Bom dia! Estamos aqui mais um dia para orarmos e declararmos a palavra de Deus. E eu quero deixar uma sugestão para você. Não ouça e veja esse vídeo apenas uma vez no dia, não. Se você começou o dia orando comigo aqui, aproveite na hora do almoço e ore novamente. Aproveite antes de dormir e ore novamente. Use aqui esse canal como um estímulo para você estar em oração. Ouça mais de uma vez o pequeno estudo que eu faço aqui antes de orar, para que você possa, assim, manejar bem a palavra da verdade, conhecer bem a palavra de Deus e declarar, sempre a palavra de Deus quando estiver orando. Eu já disse aqui em um dos meus vídeos que assim como um advogado entra no tribunal apoiado nas leis para defender a sua causa, nós também precisamos entrar na presença do Senhor baseado na palavra dele. Então use esse estudo, assista esse vídeo mais de uma vez, assista esse vídeo fazendo anotações, assista esse vídeo como se estivesse numa pequena aula, Tanta gente agora tendo aulas online, nós temos o privilégio de estarmos aqui para estudar a palavra de Deus. Outra coisa, curta, compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa oração também, um amigo seu, um parente seu. Assim você vai estar ajudando a mim, me ajudando a fazer crescer esse canal, me ajudando a continuar nesse ministério da palavra e da oração. Amém? Hoje a nossa oração tem como título: por que Deus não faz isso parar? Você já pensou alguma vez numa situação que você estivesse passando ruim, muito ruim, um ataque, uma situação de guerra, e você fala assim: por que Deus não faz isso parar? Nós precisamos mudar esse pensamento, porque Deus de fato tem o controle de tudo, mas também é fato que Ele nos deu autoridade para que qualquer coisa que a gente ligue aqui na terra seja ligado no céu. Olha o que diz em Lucas 10, 19. Olha o que diz assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos dará dano algum. Isso é palavra de Deus. O Senhor está dizendo que nos deu autoridade, então nós temos autoridade nessa vida. O inimigo, ele quer nos cegar, ele quer tirar de nós essa autoridade, ele quer que a gente fique cego em relação a essa autoridade, para que você não desperte que você tem autoridade dada por Deus como filho de Deus. Então você precisa sim entender que em Lucas 10, 19 está escrito que você tem autoridade. Um segundo ponto para você mudar esse pensamento: por que Deus não faz isso parar? Ou seja, Deus está te chamando a tomar uma posição nessa manhã. Comece a reinar e você vai parar de choramingar. Olha, nós mulheres, às vezes nós choramingamos muito, não é? Mas olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 5,17. Porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Olha que coisa tremenda! As tempestades vão acontecer na nossa vida, O Senhor Jesus, Ele não mentiu para nós. Ele disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele havia vencido o mundo. Então as tempestades acontecem, mas Deus é o nosso abrigo. Marca aí na sua Bíblia, Isaías 25, 4. Deus é o nosso abrigo. Um outro ponto que nós vamos ver nesse estudo, nessa manhã, para você anotar, para você voltar a ver na hora do seu almoço, voltar a ver antes de dormir e compartilhar com alguém, plante as sementes certas antes que as tempestades da vida cheguem. Olha só que interessante. Lá em Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 35, tem uma história muito interessante que depois você pode ler ela toda, tá? Você lê essa passagem e
entenda o que Jesus estava querendo ensinar. E fala sobre a parábola da boa semente, do versículo 26 ao versículo 29. Depois, do versículo 30 ao versículo 34, fala sobre a parábola do grão de mostarda. E aí no versículo 35 fala assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. O que eu estou querendo falar quando eu digo assim: plante as sementes certas antes que as tempestades da vida cheguem? Jesus ali naquele dia estava ensinando os discípulos a plantar a semente da palavra de Deus. Depois ele entrou no barco e a tempestade chegou. O interessante dessa situação é que os discípulos que estavam ali naquele barco e ficaram aterrorizados, eles tinham o poder já de deter a tempestade, só que eles não sabiam disso. Por isso eles foram chamar Jesus e Jesus ali repreendeu aquela tempestade. Então, antes das tempestades chegarem, plante as sementes da palavra de Deus. Assim você vai se lembrar que Ele é refúgio na tempestade e você vai se lembrar que a palavra te dá autoridade, o Senhor te dá autoridade. Um outro ponto para nós entendermos nessa manhã, né? É que você é igual a Jesus. Está lá em 1 João 4,17. O Senhor Deus nos deu a sua palavra. O Senhor Jesus nos deu o seu nome, a sua autoridade. E nós podemos deter as forças do inferno que vêm contra nós em nome de Jesus. 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. Tal qual Ele é. Então nós somos iguais a Jesus. Nós precisamos começar a pensar desta maneira, porque é o que a Bíblia diz. Não é um louco, um lunático que está dizendo para você isso. A Bíblia diz, Ele já nos deu a palavra, Ele deu o seu nome, a sua autoridade. Nós podemos deter as forças do inferno que vêm contra nós em nome dEle. Um outro ponto para nós olharmos nessa manhã é que a sabedoria é maior que a tempestade. Os sábios edificam a sua vida na palavra de Deus. Então não importa os ataques, nós permaneceremos de pé, porque a nossa vida está edificada sobre a sabedoria da palavra. Se você pedir ao Senhor sabedoria, Ele te dará. Então, você não precisa mais falar, ficar declarando, por que Deus não faz isso parar? Mas peça a Deus sabedoria, peça a Deus ousadia, creia que você tem autoridade, comece a ficar de pé, aí na tua vida, aí na tua casa, aí no teu trabalho, e a declarar que a vitória é tua, pelo nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesta hora? Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, te agradecendo pela Tua palavra. Te agradecendo, Senhor, porque nós temos autoridade na vida. É verdade que o inimigo quer nos cegar quanto à nossa autoridade. Ele não quer que a gente desperte para a nossa autoridade dada por Ti como Filho de Deus. Mas nós queremos, ó Senhor, nessa manhã começar a reinar e parar de choramingar. Queremos despertar a graça e a justiça e parar de pensar e de se sentir como vítima. Senhor, muito obrigado, porque todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Tu nos dá todos os bons presentes que nos necessitamos. E entre esses presentes, Tu nos deu a autoridade, o poder de resistir ao diabo e de caminhar com a autoridade e destino dado por Ti. Meu Pai, especialmente nessa manhã queremos Te agradecer por Isaías 25:4, porque as tempestades acontecem, Senhor, mas Tu és o nosso abrigo. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque naquele dia em que o Senhor estava ensinando sobre fé,
A tempestade veio e o Senhor deu ali uma lição prática aos seus discípulos de que eles tinham autoridade e poder para deter aquela tempestade. Eles ainda não sabiam disso, mas eles já tinham. Que nós possamos, ó Deus, nessa manhã entender que nós temos essa autoridade. Nós queremos plantar sementes de fé na nossa vida nessa manhã. Pai, às vezes é tão difícil para nós entender que somos iguais a Ti, que o Senhor nos deu a palavra, que o Senhor nos deu o nome, a autoridade para deter essas forças do inferno que vêm contra nós. Mas nessa manhã, Senhor, que a nossa mente entenda essa verdade. Entenda a verdade que a nossa sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria da palavra é maior do que toda e qualquer tempestade. Nós edificamos a nossa vida hoje na Tua palavra e não importa quais ataques venham, nós permaneceremos de pé, porque a nossa vida está edificada sobre a sabedoria da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essas verdades que vêm ao encontro da nossa vida no dia de hoje. Que em nome de Jesus, todos esses que estão estudando comigo e orando comigo possam ter a vitória no ponto em que estão colocando diante de Ti. Coloque diante do Senhor agora o teu pedido de oração e nós vamos ligar na terra para que seja ligado no céu, porque o Senhor nos deu autoridade para isso. Vamos entrar em concordância. Ao invés de choramingar, nós vamos declarar pela fé a nossa vitória em nome de Jesus. Amém.